Bem, gente, nós estamos aqui hoje para falar sobre o manejo da água, certo? Então, eu vou mostrar para vocês na aula que eu preparei para a gente falar de um tema assim tão importante, né? Vamos lá. Bem, de onde vem a água do planeta, né? Vou botar aqui. De onde vem a água do planeta? Existem várias teorias sobre de onde vem a água do planeta. E uma das que foram aceitas, até teorias comprovadas mais recentemente, é essa, de que a água do planeta, ela foi constituída junto com os outros elementos, né? E que ela não estava no seu estado líquido, porém gasosos. E elas, então, estavam depositadas nos poros das rochas, né, do planeta. E que, à medida que elas se acomodavam, elas eram comprimidas, né, devido à sua atração gravitacional que o planeta Terra ia reforçando. Então, elas iam se juntando as partículas, né, as moléculas de água, com essa força gravitacional. Aí o interior do planeta se tornava mais quente, né, que é o núcleo, e o vapor d'água e os gases se desprendiam das rochas e fluíam para a superfície. Mas a superfície também era muito quente, então evaporava. Mas aí, durante milhões de anos, essa temperatura, né, impossibilitava a formação de nuvens. Até que, com o passar do tempo, a temperatura superficial do planeta começou a diminuir e o vapor d'água que fluía das camadas mais profundas da Terra também começou a se condensar sobre a superfície. E aí veio a formação dos oceanos, que se deu através da condensação da água. Então, a água surgiu do interior, das partículas de rocha, foram depositadas na superfície, esfriando o planeta aos poucos, até realmente se condensar e formar os oceanos. Então, os oceanos, ele faz parte dessa grande quantidade de água, né? E que lavou os continentes. Então, os oceanos, eles são salgados porque ele vem lavando esses continentes. Então, aqui mostra mais ou menos uma representação de como seria a Terra primitiva, com essa grande temperatura e a água, então, saindo de dentro das rochas, se desprendendo, aquecendo muito lentamente o planeta, aquecendo não, esfriando muito lentamente o planeta até que pudesse ser acumulado. Aí tem uma notícia aqui, ó, 31 de agosto de 2020. Estudo propõe nova teoria para a origem da Terra, que seria da água na Terra, que seria essa daí que eu falei para você. Não aquela outra teoria que diz que veio dos meteoros e dos cometas. Então, quando a gente vê aqui o planeta Terra, a gente vê que sua superfície é mais água do que continente, né? Isso aí a gente já sabe. Mesmo assim, o planeta é chamado de Terra. E aqui nós temos o ciclo da água. Isso aí já sabe o ciclo da água, né? A evaporação, ele vem. Eu vou tocar aqui só em alguns aspectos importantes, né? Que a água, ela então sai nós temos o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo é esse do mar, né, dos oceanos, porque ele tem só evaporação, condensação de nuvens, né, e precipitação. Então, é um ciclo muito ágil, muito rápido de ser feito. Enquanto que nos continentes, né, eu tenho esse ciclo não só passando pelas nuvens e pelos lagos, né? Agora não tem mais oceanos, tem os lagos. Ele vai também infiltrar no solo, certo? Ele tem o período de infiltração no solo e na biomassa, que são os corpos dos animais e plantas. Então,
é um ciclo muito mais longo do que o ciclo que acontece nos oceanos. E aqui você vê aqui uma seta, ó, movimento da nuvem. Por quê? Porque grande parte da água ela é evaporada nos continentes e desculpa, nos oceanos. Então a água é evaporada nos oceanos, as nuvens são levadas para o continente e aí elas se precipitam no continente. Então chove mais nos continentes do que nos oceanos. Evapora mais nos oceanos do que nos continentes, ok? E aqui nós temos o que acontece, né? Que aqui, muitas vezes, o relevo, né? Aquela cadeia de montanha, ela causa um bloqueio que a água não consegue, então, fluir e passar para a parte mais interna do continente. E aí ela bate nessas montanhas e, de acordo com a sua erodibilidade, ele vai carregar uma grande quantidade de solo, penetrar, né? Dependendo da velocidade, ele vai ter infiltração, né? E vai alimentar os lençóis subterrâneos. Bem, aqui nós temos o volume, né, de água no planeta. Nós já sabemos isso aí de cós salteado, né, que os oceanos, 97% da água estão nos oceanos, 2% da água está nas calotas polares, né, e nas geleiras das montanhas. Então, um pouco mais que 0,5% está na água subterrânea. Aí vem o resto, né? Muito, muito pouco nos lagos, muito pouco no solo, muito pouco na atmosfera, muito pouco nos rios e na biomassa, menos ainda. Aí você me pergunta, mas por que os lagos têm grande quantidade, tem mais água nos lagos do que nos solos e na atmosfera? Vocês já pesquisaram sobre os lagos distribuídos no planeta Terra? Já deram uma olhada nas imagens do satélite? Vocês vão se surpreender com a quantidade de lagos, principalmente nas regiões na Sibéria. Então, tem muitos, muitos lagos na Rússia, né? Na China e tal, uma grande quantidade de lagos. Agora, nós temos aqui sobre a questão da água no planeta, né? Grande quantidade, né? São as geleiras, água subterrânea, e aqui a questão dos lagos, ar, solos e rios. Quando você vai botar em outra dimensão, né? Os lagos têm uma grande quantidade de água. Em segundo lugar, é o solo, isso é uma questão muito importante, é o solo. Depois o ar e, por último, o rio. Aí, quando você pensa assim, então os rios, né, que eu consigo ver, né, os rios Amazonas, você vê assim, o Rio Nilo, o Rio Mississippi, aqueles rios imensos, tem só isso aqui de água, quer dizer que a maior parte não está nos rios, e sim no solo, ou mesmo no ar. Gente. Então, aí, a questão do manejo do solo é muito importante para permitir que esse solo tenha água suficiente para sustentar a sua vegetação, seja ela uma vegetação natural, seja ela uma vegetação agrícola, né? Cunho agrícola, e também que essa água não se perca rapidamente e que ela consiga penetrar do solo para a água subterrânea. Lembrando que para chegar na água subterrânea, que está aqui é o segundo maior colocado em água doce, né? Para entrar na água subterrânea, eu preciso passar pelo solo. Então, o solo é um importante reservatório de água doce do planeta. Então, o manejo da água do solo é muito importante. Aí aqui tem uma experiênciazinha que a gente pode fazer, que é o seguinte. Imagine que a gente pegar e colocar uma garrafa de água, né? Então, toda essa garrafa de água seria a água do planeta. Um copo, né? Seria a quantidade de água doce do planeta e uma tampinha era de água potável. Agora você imagina eu sujar essa tampinha e colocar de volta aqui, ou no copo, ou na garrafa. Eu estou prejudicando
todo o resto de água doce do planeta. Então, a questão da poluição da água é muito importante. E aqui nós temos um gráfico mostrando o uso da água por região e por setor. Então, aqui nós temos a Mundial, a África, países bálticos, Oriente Médio, Ásia, América Latina, América do Norte e Europa. Então, aqui em verde, agricultura, amarelo, doméstico e indústria em azul. Observe que a agricultura bate em quase todos os continentes. Ele só não vai bater quem? A América do Norte, que o maior consumo é da indústria, e da Europa, que o maior consumo é da indústria. Então, todos os outros continentes, com exceção da América do Norte e da Europa, quem mais gasta água é a agricultura. Vamos ver aqui na América Latina, olha só, a América Latina, como é subdesenvolvido, a indústria está lá embaixo, tá certo? Aí, em segundo lugar, o doméstico, e em primeiro lugar, a agricultura. Então, na nossa realidade brasileira, grande parte da água consumida, ela tem como destino a agricultura. Aí você lembra do gráfico que a água, grande parte da água está mais no solo do que nos rios, não é isso? Pronto. E aqui mostra a evolução do uso global da água, captação e consumo por setor. Então, você vê aqui na agricultura, olha só, 1900 se usava muito pouca água, e agora, 2025, uma previsão de como seria muito grande o consumo, a captação, né? Primeiro se capta a água, e depois se consome a água. Aqui nós temos a indústria, né? Captando muita água, mas consumindo pouco, né? E aqui o doméstico já menos ainda em relação ao consumo de água com projeção mundial. Aqui nós temos a distribuição de água per capita, ou seja, por habitante, né? Esse termo per capita quer dizer por habitante. Então, pegando-se a população mundial, quem é que tem a maior população que tem? É a China, não é? A China, ela tem uma população muito grande, né? E aí, a distribuição de água da China, ó, porque aqui é os melhores, né? Esse aqui que está em rosa, são os melhores. Então, onde é que está as melhores distribuição de água per capita? Você vai ver no Canadá. Por que Canadá? Porque a população do Canadá é pequena e o Canadá tem uma grande quantidade de geleiras, de água doce. Então, essa água daqui, ela é muito... distribuição dela é muito boa, né, por habitante. Aqui na Rússia também, né, aí vem aqui a Dinamarca, Noruega, aqueles países frios, por causa também da sua quantidade de água disponível. Depois em verde, né, em verde, segundo melhor, tá aqui, ó, Argentina, alguns países aqui da África, né, verde, porque essa região aqui também... essa região aqui da África é a região equatorial, né, que chove muito. O Brasil também tem uma posição muito boa em relação à água. Em verde, que é o segundo lugar, tem uma parte aqui da África, que está bem colocado, a Austrália também. Aí depois que diminui, né, que é 5.000 metros cúbicos por habitante. Esse azul escuro, que seria aqui os Estados Unidos, aqui uma parte aqui do Azerbaijão, uma parte também da Europa. Esse azul mais claro, que seria a 1.000 metros cúbicos per capita, que entraria aqui o México e a Índia, a China, países do Oriente Médio, uma boa parte também da África, e 10 metros cúbicos por habitante. Aí a gente tem aqui o deserto do Saara e o deserto da Arábia, com a menos distribuição per capita. Lembrando que também a distribuição per capita, ela indica uma má distribuição, não é do todo, né? Se você for verificar, fazer uma pesquisa sobre a quantidade de Coca-Colas que os brasileiros tomam por ano, per capita, né? Você vai ver que eles tomam, sei lá, 20 litros, não sei, eu estou chutando.
20 litros de Coca-Cola por... 20 não, deve tomar mais. Vamos supor, 20 litros de Coca-Cola por ano, certo? O brasileiro toma. Mas eu não tomo nem 1 litro de Coca-Cola, certo? Então, alguém está tomando a minha Coca-Cola, certo? Não é minha, eu não quero aquilo, não. Então, alguém está tomando. Então, eu não tomo nada e alguém, em vez de tomar 20 litros, está tomando 40 litros, 60 litros. Então, a mesma coisa é a questão da água. A água, ela também não está disponível a determinadas camadas sociais. Então, dentro desses próprios países, essa distribuição não é igualitária, né? Aqui nós temos por país, né? O consumo per capita por países para cada habitante. Você vê que os Estados Unidos, ele consome, ali é disponível, viu, gente? Esse gráfico daqui é a água que está disponível para eles, né? Essa daqui é o que realmente eles consomem. Então, os Estados Unidos é o país que mais consome água. Então, você tem 575 litros por dia para cada habitante americano. Aí você diz, esse cara está tomando banho de chuveiro. Não, não é só a água que ele usa no dia a dia da casa dele, não. É a água que ele usa para ter os seus produtos, por exemplo, ter o seu abacaxi, para ter o seu leite. Então, aqueles produtos precisam de água para a sua produção. Esse é um custo que também é levado em consideração. Todos os produtos que estão disponíveis. Então, aqui nós vemos que, por exemplo, o Brasil é quase a metade do que um americano usa de água, é o que o brasileiro usa. Quanto mais rico essa pessoa for, mais ela consome água. Aí, quando você vê aqui a Etiópia e o Haiti, o consumo é de 15 litros por dia para cada habitante. Dá o quê? 2 descargas, né? 2 descargas. E aqui, a pegada hídrica. O que é uma pegada hídrica? É a quantidade de água que você gasta, entre aspas, para ter determinado produto. Então, por exemplo, eu não sou vegetariana, eu sou carnívora, então eu como carne. Quanto de carne, de água é necessário para produzir 1 quilo de bife que eu como por semana, certo? Eu tomo leite. Aí, quanto de água é necessário para produzir 1 litro de leite? Eu ando de carro, e quanto de água é necessário para produzir um carro, ou combustível do carro por uma semana? Então, isso aí tudo entra nesse cálculo que é a pegada hídrica. Quanto de água se gasta para produzir cada produto. E eu, como consumidora, se eu gastar muito, então vou consumir muita água. É como deu a questão dos americanos, que eles 580 e poucos litros de água por dia, né? E aqui a gente entra dentro dessa perspectiva da água virtual, né? Que é esse conceito para determinar a quantidade de água utilizada de forma direta ou indireta na produção de algum bem ou serviço, né? Então, vamos lá, olha só. Para produzir 500 gramas, meio quilo de trigo, né? Eu preciso de 500 litros de água. Para produzir 300, isso é 500 também, né? 500, meio quilo de arroz, eu preciso de 1.700 litros de água. Por quê? Porque arroz é uma cultura que precisa de muita água, né? Para produzir meio litro de cerveja, eu preciso, meio litro, viu, gente? Eu preciso de 150 litros de água. Então, de meio litro, né, 500 ml, eu preciso de 150 litros de água. Mas por quê? Porque você está computando aqui, ó, a cevada que foi plantada, quanto de água foi usada para aquela cevada crescer, para atingir o ponto de colheita, o processo industrial de produção da cerveja,
tudo isso aí entra dentro dessa conta, certo? Aí nós temos aqui sobre a quantidade de 1 litro de leite. 1 litro de leite, eu preciso de 1.000 litros de água. Então, quanto de água é necessária para que o capim cresça, para que a vaca coma esse capim, a vaca que vai beber a água para se alimentar e produzir esse leite. Então, todo o cálculo está aqui. Dentro da indústria, quanto é que gasta para lavar todos aqueles maquinários para produzir o leite? Tudo isso aí entra dentro desse aí. E um dos vilões no gênero alimentício é a carne bovina. Então, para produzir 300 gramas de carne bovina, eu preciso de 4.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de carne bovina, a gente pode chegar até 15.000 litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina. Então, assim, a produção bovina é um grande impacto sobre a questão da água. E aí tem outros produtos aqui, manteiga, 1 quilo de carne de boi, ó, aqui já tem outro cálculo, 17.000 litros de água, banana, deu 1 quilo de banana deu 499 litros de água, né? Por aí vai. Aí aqui nós temos aqui um autor que ele diz com a estimativa do dispêndio de água virtual nas exportações brasileiras no período de 2000 a 2014, né? Só um minutinho aqui, gente. Oi, Michele. Eu estou gravando aqui a aula, viu? Espera aí, voltando. Então, nós temos aqui, deixa eu botar no lugar. Deixa eu ver. Pronto. Então, estimativa do dispêndio de água virtual nas exportações brasileiras no período de 2003 a 2014. Então, nós sabemos que o Brasil é um grande exportador de commodities. O que é commodities? Commodities são produtos que são consumidos em grande quantidade. Então, você coloca soja, o álcool etílico, milho, até petróleo é commodities, que são produtos que são comercializados na Bolsa de Valores em grande quantidade. Você não compra de pouquinho, né? Aí, ele fala assim, esse artigo está falando sobre esse produto que nós exportamos, soja, milho, feijão, arroz, etc., ele está carregando com ele toda a água que foi necessária para a sua produção. Então, enquanto que os países que estão consumindo os produtos brasileiros não precisaram usar suas reservas de água para produzir aquele produto, certo? Quem produziu a água, aquele produto foi o Brasil, usando a água do Brasil. E com isso, o produto exportado levou junto a água do Brasil, certo? Eles economizaram os recursos hídricos dele. Aqui nós vemos a questão a água subterrânea, que o segundo maior reserva de água, né? Primeiro está os oceanos, com água salgada, que não interessa para nós, que a tecnologia para tirar o sal da água é muito cara, dispendiosa, e aí nós temos a água dos oceanos, e aí nós temos os aquíferos, que é a água subterrânea, que é a segunda maior reserva de água que tem. Aí nós temos aqui, ó, você vê aqui um corte do solo e a parte superficial. Então, a água, quando bate no solo,
esse solo protegido, esse solo com vegetação, a água vai penetrar com grande, vamos dizer, com mais facilidade com a vegetação, certo? Ele vai penetrar e vai, então, se acumular no solo. E aí se depositar nos chamados de aquífero. Se ele está aflorando na terra, ele é chamado de aquífero suspenso. Nesse aquífero suspenso, ó, quando chegar uma linha de nascente, começa a desaguar as nascentes que vai alimentar um rio chamado perene, né? Rio perene é um rio permanente. Rio intermitente é aquele rio que só corre em determinadas épocas do ano. Agora, esse aquífero, né, ele pode ir para mais baixo. Esse aquífero, ele alimenta o rio. Olha, observe ó, aqui, ó, aquífero livre, ele alimenta o rio. Então, embaixo de cada rio tem um aquífero. Por isso que, às vezes, quando o rio seca, as pessoas vão cavar naquele leito do rio para na expectativa de atingir o aquífero do rio. E esse aquífero também ele pode ser confinado quando tiver camadas impermeáveis de solo. Aí ele fica chamado de aquífero confinado. Aí você vai precisar de máquinas mais potentes para poder chegar nesse aquífero confinado. Agora, aqui bem no solo, como é que acontece, né? A água vem, a água da chuva vem, bate na vegetação, né? Escoa com certa, vamos dizer, pouca velocidade, bate no solo e vai infiltrar. Se eu não tenho uma vegetação, então vou lavar esse solo, retirar essa camada de penetração. A água vai escorrer com mais facilidade e vai penetrar menos água. Então, a vegetação, ela ajuda a água a penetrar no solo. Aí, nós temos aqui, ó, a água vai penetrando no solo, o solo que tem boa porosidade, boa permeabilidade, então ele pode se acumular, aí eu tenho um aquífero livre. Aí eu posso cavar um buraco aqui, um poço aqui e ter acesso a esse aquífero. Aí, embaixo desse aquífero, pode ter um solo impermeável, uma camada de solo impermeável, que as partículas do solo estão muito densas, né? Aí ele vai ser pouco permeável. Aí ele vem aqui para o aquífero, que é o aquífero, como é que se diz? Confinado, né? Que é aquífero confinado, que ele precisa de um maquinário mais específico para poder tirar a água desse solo, né? E aqui nós temos os tipos de aquífero de acordo com o tipo de rocha. Então, nós temos aqui o aquífero poroso, que a água está entre as partículas do solo. Fissural é quando tem como se fosse uma rachadura na rocha, e aí ou no solo, né? Aí o aquífero fica nessas fissuras. E cástico é quando tem aquelas cavernas, quando tem muito rochas calcárias. Então, eu mostrei aqui, olha, tem uma figura aqui de uma caverna que ela tem um depósito aqui de água. Então, esse aqui é aquelas cavernas que vocês talvez já tenham visitado, ele é um aquífero cástico. Esse é um bom aquífero, né? Aí nós temos aqui, qual é o maior aquífero do Brasil? É o Guarani? Não, não é o Guarani. O Guarani é um importante aquífero, está na região mais desenvolvida do país, envolve não só a região sudeste, mas a região centro-oeste também, nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, e não só o Brasil, mas também o Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, é um aquífero que alimenta uma grande produção agrícola. Nós vemos também aqui, ó, o aquífero Guarani, que se estende por uma grande quantidade de água ou de área, mas o aquífero também Guarani, ele é menor aquífero do Brasil.